sábado da terceira semana de Quaresma. A estação fica na igreja de Santa Susana, Virgem e Mártir de Roma. A razão de esta igreja ter sido escolhida é que, hoje, se lê a história da casta Susana, a filha de Eucias. Recolher. Grão-te, suplicamos-te, ó Deus poderoso, que aqueles que se mortifiquem pela abstinência da comida, possam, observando a tua lei sagrada, também jejuar de todo o pecado. Através de Cristo a Senhor. Amém. Epístola. Lição do profeta Daniel 13, 1-62. Naqueles dias, havia um homem que habitava na Babilônia, e o seu nome era Joaquim, e levou uma esposa cujo nome era Susana, filha de Eucias, uma mulher muito bonita, e que temia a Deus. Por os seus pais serem apenas, tinham instruído a sua filha de acordo com a lei de Moisés. Agora Joaquim era muito rico, e tinha um pomar perto de sua casa, e os judeus recorreram a ele, porque ele era o mais honroso de todos. E havia 2 dos antigos do povo nomeados juízes naquele ano, dos quais o Senhor disse: a iniquidade saiu da Babilônia dos antigos juízes, que parecia governar o povo. Estes homens frequentavam a casa de Joaquim, e tudo o que tinha qualquer questão de julgamento veio a eles. E quando as pessoas partiram ao meio-dia, Susana entrou no pomar do marido. E os velhos viu-a entrar todos os dias, iam dar, e foram inflamados com luxúria para com ela, e perverteram a sua própria mente, e viraram os olhos, que podem não olhar para o céu, nem lembrar apenas julgamentos. E caiu, enquanto viu um dia em forma, ela entrou numa altura, como ontem e anteontem, apenas com 2 criadas, e estava desejosa de se lavar no pomar por estar quente. E não estava lá ninguém além dos 2 velhos que se esconderam e estavam a considerá-la. Então ela disse às criadas: tragam-me óleo e bolas de lavar, e fechem as portas do pomar, para que eu me lave. E fizeram o que ela os malucava, e fecharam as portas do pomar, e saíram por uma porta dos fundos para ir buscar o que ela lhes tinha ordenado, e eles não sabiam que os anciãos estavam escondidos dentro. Agora, quando as criadas foram para a frente, os 2 anciãos surgiram, e correram para ela, e disseram: eis que as portas do pomar estão fechadas, e ninguém nos vê, e estamos apaixonados por vocês, por isso, consentem conosco, e deitem-se conosco. Mas se não renunciares, testemunharemos contra ti, que um jovem estava contigo, e, portanto, tu mandas as tuas criadas de ti. Susana suspirou e disse: estou estratificada por todos os lados, porque se eu fizer isto, é morte para mim, e se não o fizer, não escaparei das suas mãos. Mas é melhor para mim cair nas suas mãos sem fazê-lo, do que pecar ao ver o Senhor. Com que Susana gritou com uma voz alta, e os anciãos também gritou contra ela, e um deles correu para a porta do pomar, e abriu. Então, quando os criados da casa ouviram o grito no pomar, correram pela porta dos fundos, para ver o que se passava. Mas depois dos velhos terem falado, os criados ficaram muito envergonhados, pois nunca houve tal palavra dita sobre Susana. E no dia seguinte, quando as pessoas vieram a Joaquim o seu marido, os 2 anciãos também vieram, cheios do seu engenho perverso contra Susana, para matar. E disseram antes do povo: enviar para Susana, filha de Eucias, a esposa de Joaquim. E eles atualmente enviados, e ela veio com os pais, os filhos, e todos os seus semelhantes. Portanto, os seus amigos e todos os seus conhecidos choraram. Mas os 2 anciãos, erguendo-se no meio do povo, colocaram as mãos sobre a cabeça. E ela chorava ao olhar para o céu, pois o seu coração tinha confiança no Senhor. E os anciãos disseram: enquanto caminhávamos no pomar sozinhos, esta mulher entrou com 2 criadas, fechou as portas do pomar, e mandou as criadas dela. Então um jovem que estava lá escondeu-se, veio ter com ela, e deitou-se com ela. Mas nós que estávamos no canto do pomar, vendo esta maldade, corremos para eles, e nós os vimos deitados juntos. E quanto a ele não podíamos levá-lo, porque ele era mais forte que nós, e abrindo as portas que ele saltou. Mas tendo levado esta mulher, perguntamos quem era o jovem, mas ela não nos disse. Desta coisa somos testemunhas. A multidão acreditava neles, como sendo os anciãos e juízes do povo, e condenaram-na à morte. Então Susana gritou com uma voz alta, e disse: ó Deus eterno, que sabe todas as coisas escondidas, que sabe todas as coisas antes de acontecerem, tu sabes que eles têm dado falsas testemunhas contra mim, e eis que eu tenho de morrer, enquanto eu não fiz nada disto, que estes homens maliciosamente forjaram contra mim. E o Senhor ouviu a sua voz. E quando foi levada à morte,
o Senhor ergueu o Espírito Santo de um rapaz, cujo nome era Daniel, e gritou com uma voz alta: sou claro forma do sangue desta mulher. Então, todas as pessoas que se voltaram para ele, disseram: o que significa esta palavra que tu falaste? Mas ele, no meio deles, disse: vós são tão tolos, vós filhos de Israel, que sem examinar ou conhecer a verdade, vós condenamos uma filha de Israel. Volte ao julgamento, pois eles deram falsa testemunha contra ela. Então, todas as pessoas voltaram à pressa. E o Daniel disse ao povo: separem estes dois longe um do outro, e eu vou examiná-los. Então, quando foram colocados sobre um do outro, ele chamou um deles e disse-lhe: ó que a te envelheceu nos dias maus, agora são os teus pecados que tu cometeu antes, ao julgar julgamentos injustos, oprimindo os inocentes, e deixando os culpados em liberdade, enquanto o Senhor site, os inocentes e os justos não matarão. Agora, então, se a cerrares, diz-me debaixo da árvore que o cerraste a conversar juntos. Debaixo de uma árvore de mastros. E Daniel disse: bem, mentiu contra sua própria cabeça, pois eis que o anjo de Deus, tendo recebido a sentença dele, te cortará em dois. E tendo-o posto de lado, ordenou que o outro viesse, e disse-lhe: ó tu semente de Canaã, e não de Juda, a beleza te enganou, e a luxúria perverteu o teu coração. Assim fez como filhos de Israel, e eles por medo conversou convosco, mas uma filha de Juda não iria tolerar a sua maldade. Agora, portanto, diga-me sob que árvore os levou a conversar juntos. E ele respondeu: debaixo de uma azinheira. E Daniel disse-lhe: bem, também mentiste contra a tua própria cabeça, para o anjo do Senhor esperar com uma espada para te cortar em dois, e destruir-te. Com isso, toda a assembleia gritou com uma voz alta, e abençoaram Deus, que lhe salvou essa confiança nele. E eles levantaram-se contra os dois anciãos, pois Daniel os condenou por falsas testemunhas pela própria boca, e fizeram-lhes como se tivessem tratado maliciosamente contra o vizinho, e eles os condenaram à morte, e o sangue inocente foi salvo naquele dia. Ontem, partilhamos a alegria sentida pelos nossos catechumens, enquanto ouviam a igreja descrevendo aquela fonte límpida que dá vida, que flui do Salvador. Nestas águas estavam prestes a receber uma nova vida. Hoje, a instrução é para os penitentes, cuja reconciliação está se aproximando. Mas como podem esperar perdão, que mancharam o manto branco do seu batismo, e pisaram o precioso sangue que os redimiu? E, no entanto, devem ser perdoados e salvos. Se compreender o mistério, ler e meditar sobre as Sagradas Escrituras, para lá aprenderá que há uma salvação que vem da justiça, e uma salvação que provém da misericórdia. Hoje temos um exemplo de ambos. Susana, que é injustamente acusada de adultério, recebe de Deus a recompensa da sua virtude, vê nesse salva. Outra mulher, que é realmente culpada do crime, é salva da morte pelo próprio Jesus Cristo. Que os justos, portanto, esperem com confiança e humildemente a recompensa que merecem, mas que os pecadores também esperem na misericórdia do Redentor, que vem por eles e não pelo injusto. Assim, a Santa Igreja encoraja os seus penitentes, e chama-os à conversão, mostrando-lhes as riquezas do coração de Jesus, e as misericórdias da nova aliança, que este mesmo Salvador assinou pelo seu sangue. Nesta história de Susana, os primeiros cristãos viram uma figura da Igreja, que no seu tempo foi solicitada pelos pagãos ao mal, mas manteve-se fiel ao seu cônjuge divino, embora a morte fosse o castigo da sua resistência. Um santo mártir do século III, São Hipólito, menciona esta interpretação. As esculturas nos antigos túmulos cristãos, e os frescos das catacumbas romanas, representam esta história da fidelidade de Susana à lei de Deus, apesar da morte que a ameaçou, como um tipo de mártires preferindo a morte à apostasia. Para apostasia, na linguagem das Escrituras Sagradas, chama-se adultério, que a alma é culpada por negar o seu Deus, a quem ela se espoletou quando recebeu o batismo. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo João 8:1-11. Nessa altura, Jesus foi ao Monte Olivete. E de manhã cedo voltou ao templo, e todas as pessoas vieram ter com ele, e sentaram-se, ele ensinou-lhes. E os escribas e fariseus trazem-lhe uma mulher levada em adultério, e colocaram-na no meio, e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi levada até agora em adultério. Agora, Moisés na lei ordenou-nos que apedrejássemos tal, mas que palavras tu? E isto eles disseram que o tentaram, que podiam acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, escreveu com o dedo no chão. Quando, portanto,
Continuaram a perguntar-lhe. Ele levantou-se e disse-lhes: Ele que não pecou entre vós, deixe o primeiro atirar-lhe uma pedra. E, mais uma vez, a descer, escreveu no chão. Mas eles ouviram isto e saíram um por um, começando no mais velho, e Jesus sozinho permaneceu, e a mulher de pé no meio. Então Jesus levanta-se, disse-lhe: Mulher, onde estão eles que te acusaram? Nenhum homem o condenou? Quem disse: Não há homem, Senhor? E Jesus disse: Nem te condenarei. Vai, e agora não peca mais. Esta é a salvação que provém da misericórdia. A mulher é culpada, a lei condena a ser morta, os seus acusadores justificam-se em insistir em que ela seja punida, e no entanto ela não morrerá. Jesus a salva, e tudo o que ela pede dela é que ela não peque mais. Qual deve ter sido a sua gratidão? Como não deve ter desejado obedecer, doravante, a Deus que não a condenaria, e a quem devia sua vida. Entremos em disposições semelhantes em relação ao nosso Redentor, pois nós também somos pecadores. Não foi ela que ficou no braço da justiça divina quando foi levantada para nos atacar? Ela não virou o golpe sobre si mesmo. A nossa salvação, então, tem sido de misericórdia. Vamos imitar os penitentes da igreja primitiva, e durante estes dias restantes da Quaresma, consolidar os alicerces da nova vida que iniciamos. A resposta feita por Jesus aos fariseus, que acusaram esta mulher, merece a nossa atenção respeitosa. Não só mostra sua compaixão pelo pecador humilde, que estava tremendo diante dele, contém uma instrução prática para nós. Aquele que não pecou entre vós, deixe-o ser o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Durante estes dias de conversão e arrependimento, lembremo-nos das detrações de que fomos culpados contra o nosso vizinho. Ai de mim! Estes pecados da língua são encarados como meras ninharias, esquecemos-los quase assim que os cometemos. Não, tão profundamente enraizado em nós é o hábito de encontrar falhas com todos que mal nós conhecemos como detratores. Se este ditado do nosso Redentor tinha feito a impressão que deveria ter feito sobre nós, se tivéssemos pensado nos nossos defeitos e pecados inusitados, como poderíamos ter nos atrevido a criticar o nosso vizinho, publicar os seus defeitos, e julgar os seus próprios pensamentos e intenções? Jesus sabia que tipo de vida este homem tinha levado, que acusava a mulher. Ela sabe o que tem sido a nossa. Ai de nós se, doravante, não formos indulgentes com os outros. E, por último, consideremos a malícia dos inimigos de Jesus. O que disseram, tentando, que poderiam acusá-lo. Se ele pronunciar a favor da mulher, vão acusá-lo de desprezar a lei de Moisés, que a condena a ser apedrejada. Se ela responder em conformidade com a lei, eles vão segurá-lo ao povo como um homem sem piedade ou compaixão. Jesus, pela sua prudência divina, elude o seu estratagema, mas podemos prever o que ele terá de sofrer nas suas mãos quando, tendo-se colocado ao seu alcance, que possam fazer com ela o que quiserem. Ele não fará outra resposta às suas calúnias e insultos do que o silêncio e a paciência de uma vítima inocente e condenada à morte. Desçam as vossas cabeças a Deus. Estique-se, ó Senhor, sobre o teu povo, a mão direita da tua ajuda celestial, para que eles possam procurar-te com todo o seu coração, e misericordiosamente obter o que eles pedem como deve. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ofereçamos a Maria, como estamos habituados a fazer no último dia de cada semana, alguma expressão especial do nosso amor. Digamos, em sua honra, a seguinte sequência, que é tirada dos antigos missais romano-franceses. Sequência. Que este seja o nosso alegre elogio de Maria, o amor verdadeiro e fervoroso. Que o grito do nosso coração, como canta em honra da mãe, seja apresentado ao seu filho um tributo ao amor. Salve-te que trouxe salvação mais aos homens. Ó Virgem Rainha das Virgens! A você, depois de Deus, são devidos louvores e honra. Tu és a bela rosa e a lili, cuja fragrância atraiu o Filho de Deus para assumir a nossa natureza humana. Gramizo transbordando fonte de misericórdia. Viva o bálsamo verdadeiro do coração ferido. Tu és a ministérios do perdão, a chama ricamente alimentada com graça, a rainha da glória inigualável. Viva impecável espelho de pureza, que dá beleza santa à Igreja de Deus. Onde tu és, não pode haver tristeza, pois tu és o tempo da primavera da alegria, tu és o laço da paz e da concórdia. Ó Mãe feliz! Use o direito de mamãe, e lance o seu Filho, o nosso Redentor, perdoe-nos os nossos pecados. Estes são os dons que pedimos a você, firmeza da fé, obras disponíveis para a salvação,
E na noite da vida, uma morte feliz. Amém. Igual, 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 igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Guerra Níger.